Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Hoje celebramos a apresentação de Nossa Senhora no templo. Essa celebração marca a consagração particular que Nossa Senhora fez quando é levada ao templo por Santana e São Joaquim. Essa apresentação, ela marca aquilo que é o início de uma vida dedicada a Deus, porque essa primeira consagração, como assim a tradição nos leva a crer, que é relatada lá no proto-evangelho de São Tiago, essa consagração que Maria fez de si a Deus, ela é ratificada na anunciação do anjo, onde Maria diz: "Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Aqui nós vemos no Evangelho como que Jesus Cristo ressalta e exalta aqueles que fazem a vontade do Pai do céu. Por isso que Jesus ele vai fazer uma pergunta, porque uma pessoa vai chegar até ele e vai dizer que a mãe dele e os seus irmãos estavam querendo vê-lo. Mas Jesus ele vai perguntar: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Aqui neste Sagrado Evangelho nós vemos aquilo que é próprio da vida consagrada a Deus. Porque Maria, que é consagrada no templo, ou seja, que se consagra no templo a Deus para fazer a vontade dele em sua vida, ela é aquela que vai ser a filha de Israel, mas também a mãe do povo eleito, porque em Maria nós temos a realização plena da vontade de Deus, porque ela, não tendo pecado, a vontade de Deus se manifesta de forma plena e transbordante em sua vida. Assim, nós vemos que esta apresentação, ela vai sim marcar o início de uma obra de salvação, mas ela também nos chama atenção sobre a nossa própria consagração a Deus. Todos nós que fomos ao templo, recebemos o sagrado batismo para nos tornar templos de Deus. Assim Maria também, levada ao templo na idade de por volta de 3 anos de idade, por Santana e São Joaquim, que faz uma consagração de si mesma a Deus, ela que vai ao templo se consagra para ser templo do próprio Deus. Essa é a vida daqueles que fazem a vontade de Deus, porque esses que fazem a vontade de Deus, eles se tornam em Cristo irmãos, ou seja, são inseridos numa fraternidade onde cada um se torna responsável um pelo outro, pela salvação do outro, mas também se torna mãe, porque gera de forma espiritual aquele que é o Salvador no seu próprio interior. Todos nós precisamos aprender a viver essa experiência, uma experiência de fraternidade e uma experiência de maternidade,
porque Cristo precisa nascer em nossos atos, em nossas atitudes. Cristo precisa habitar dentro de nós, para que Ele seja transbordado através das nossas atitudes, na nossa vida. Assim foi a vida de Nossa Senhora em todo o tempo de sua vida na terra e de sua vida no céu, porque ela é aquela que se deu totalmente a Deus para a salvação do mundo. Nela nós temos esse grande dom de Deus manifesto e transbordado para a vida de cada um de nós. Por isso que Jesus Cristo fala que aqueles que fazem a vontade do Pai, esses sim são sua mãe, seus irmãos, porque a vida de unidade com Deus é uma vida onde nós nos reconhecemos um com o outro e também geramos a presença do próprio Deus para essa terra. A apresentação da Virgem Maria nos chama a atenção sobre isso, sobre aquilo que ela viveu, mas sobre aquilo que cada um de nós precisamos viver, porque todos nós já fomos apresentados no templo. Todos nós já recebemos o sagrado batismo para ser como a Virgem Maria, para ser um templo do Senhor, para sermos capazes de nos identificar a essa fraternidade do povo eleito, para que possamos, dia após dia, adentrar nesse grande mistério de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é aquela que nos aproxima de Cristo, porque em Cristo se manifesta a vontade do Pai. E quanto mais nós imitarmos a Cristo, em nós será transbordado esta vontade. E assim nós vamos cada dia tendo essa capacidade de nos consagrar, de nos oferecer a Deus em seu templo, para sermos templos vivos dele, para transbordar a graça através das nossas atitudes no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.